A graça e a paz, irmãos. Vamos ao segredo? Vamos ao tal segredo? Quem veio aqui hoje saber o segredo? O tal segredo? Quem está muito curioso em saber o tal segredo? Ok. Que o seu coração esteja, de fato, bem, bem apertado, bem querendo saber esse segredo mesmo. Para que quando ele for revelado, se fizer sentido na sua vida, você vai aplaudir, você vai, enfim. Tá bom? Tá até quente aqui, ó. Falamos que seria o segredo para transformar a vida, para mudança financeira, no casamento, na família, nos relacionamentos, mudança de mentalidade, mudança de comportamento. É o segredo que a igreja onde você faz parte, ela é fundamentada. Essa igreja, desde o primeiro dia, ela segue esse segredo. Empresários de sucesso seguem esse segredo. Esse segredo transforma, muda. Ai, pelo amor de Deus, fala logo. Vamos lá. E o segredo é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é forte, ela é eficaz, ela funciona, ela transforma, ela abençoa. Mais forte, porque a palavra de Deus é o manual que, quando você segue, sua vida muda, sua vida transforma. Glória a Deus. Tem alguém aqui que pode dizer ao contrário, que não é, ou que é contrário, que isso aqui não é o segredo? Ninguém. Todos podem afirmar, realmente, isso aqui é o segredo que transforma e que abençoa. Você acabou de ouvir os insights, que baseado na palavra, você ouviu e leu alguns versículos abaixo, mas eu quero deixar mais claro ainda, e antes da gente entrar profundo na palavra, eu gostaria que você procurasse 3 pessoas agora, e você falasse para essa pessoa, e abençoasse nesse momento 3 pessoas, e tem tudo a ver com o que nós vamos falar. Você vai procurar 3 pessoas e vai passar para essa pessoa uma palavra de bênção, uma palavra de vitória, uma palavra de força, principalmente esse empresário que, para poder empreender no Brasil, é fácil? É fácil? Não é fácil, mas também você pode ter certeza, com Deus você pode todas as coisas. Procure 3 pessoas, olhe nos olhos dela e abençoe essa pessoa. Não é com timidez, tem que ser com força, tem que ser com fé, e sentado você não vai conseguir, já estou te avisando, tá? Procure 3 pessoas, abençoe essa pessoa, olhe nos olhos dela, fale assim: olha, Deus te abençoe, você é a própria bênção. Você que está em casa, faça a mesma coisa, fale aí para 3 pessoas na sua casa: você é a própria bênção. Declare para 3 pessoas: alguém está precisando dessa palavra. Alguém nessa noite está necessitando de uma palavra de fé, de ânimo, uma palavra que transforma, que abençoa. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Pode tomar assento. Glória a Deus. Quem foi abençoado por alguém aqui hoje? Foi abençoado? Valeu a pena? Seja a boca de Deus, tá? Vamos falar da palavra. Vamos falar do livro mais vendido no mundo. Estudos de Baylor na universidade, nos Estados Unidos, conclui que pessoas que acreditam fortemente na Bíblia, preste atenção nisso, pessoas que acreditam fortemente na Bíblia e têm como guia de vida
demonstram maior estabilidade emocional. Pessoas que acreditam fortemente, não é só que leem. Pessoas que acreditam fortemente têm estabilidade emocional, têm nível mais alto de esperança no futuro, lidam melhor com traumas e adversidades, têm respostas mais resilientes ao estresse, experimentam menos ansiedade e possuem melhor recuperação emocional após crises. Essa é a palavra de Deus. Essa introdução que eu estou fazendo aqui é justamente para você entender o porquê que você tem que acreditar que isso aqui não é só um livro. Isso aqui é o manual que, se você não seguia para a tua vida, a partir de hoje você vai seguir. E eu garanto para você, o que você vai ler aqui e o que você vai viver aqui não vai te colocar para baixo. Não é conversa de vendedor de curso. Quem segue isso aqui, a vida muda, a vida transforma. Mas antes da gente falar de algo aqui profundo para a tua vida, eu vou entregar uma folha para você e uma caneta. Você tem caneta aí? Tem uma caneta? Se você tem caneta, não precisa pegar a caneta que os nossos irmãos vão entregar para você. Mas vão recebendo aí, vai passando aí essa folha e essa caneta. Rapidamente, vai passando aí. Se você tem caneta, quem tem caneta aí? Mais de 2 canetas, se puder ajudar a gente cedendo a caneta para a pessoa que está ao seu lado, porque tem tudo a ver com o que nós vamos fazer aqui. Hoje vai ser um pouco diferente, mas com o mesmo objetivo, porque quem está falando com você é o próprio Deus. Amém? Quem acredita que, crê muito, que vai sair daqui hoje muito abençoado? Você crê nisso? Muito mesmo? Amém. Glória a Deus. Alguém mais? Isso. Pega a folha, pega a caneta. Quem já está com a folha, levanta a folha assim, para a gente ver quantos já estão com a folha. Aqui na frente falta bastante gente. Vai recebendo aí. Ótimo. Hoje é dia de você se olhar no espelho. Normalmente a gente tem dificuldade, né, de olhar no espelho, nos olhar no espelho. A gente tem esse problema. A gente olha para as pessoas, a gente observa as pessoas, mas a gente não faz uma análise da nossa vida. Muitas vezes a gente ouve uma palavra, ouve uma pregação, e a gente traz aquela pregação, aquela palavra, a gente traz para a nossa vida, para a nossa família, e a gente fala, poxa, se a minha esposa estivesse aqui, se meu marido estivesse aqui. Mas eu quero que essa palavra que você vai ouvir hoje, você faça, é como se você tivesse você, Deus e um espelho. Deus, você e um espelho. A palavra de Deus, quando você crê nela, e você sabe o peso da palavra, porque a palavra ela tem um peso, né? Eu tenho pessoas que a palavra daquela pessoa tem peso. Se tiver eu conheço pessoas que, se falar para mim algo, eu nem vou dar atenção. Mas se o pastor, se uma pessoa que eu considero falar algo para mim, eu vou dar atenção, porque a palavra daquela pessoa tem peso, é validada. Se a palavra ela não tiver peso para você, é só conhecimento. No mundo onde nós vivemos, existem muitas vozes, muitas vozes. Ainda mais no mundo conectado, muita informação, muitas vozes, todo mundo falando, todo mundo quer ter razão, todo mundo dizendo que tem algo que é revolucionário, transformador, todo mundo dizendo que tem a cura ou a solução para tais problemas. E muitas pessoas, elas deixam de colocar esta palavra no seu coração, e é onde deve estar. Muitas vezes ela perde a confiança nessa palavra, e ela se apega, e ela, infelizmente, se apega e coloca peso, ou tem peso, coisas do tipo, o médico disse que não tem cura. Ela dá mais importância àquela palavra. Porque se ela for essa palavra, o que vai encontrar aqui? Alguém pode falar? Cura, milagre.
Ainda mais se você vem aqui domingo de manhã. Aí você sai daqui acreditando no milagre, acreditando na resposta, acreditando que você pode. Você ouve do teu sócio, ó, não tem jeito, vou sair fora. Aquilo ali tem um peso para você, e você desanima. Você recebe uma intimação dizendo, ó, aquele funcionário, ele colocou você na justiça. Aquilo ali te abala, porque aquilo ali tem um peso para você. Você ouve tantas coisas que tem um peso tão grande para você, que você deixa de lado aquilo que deveria ter um peso muito maior na sua vida, que é o quê? A palavra de Deus. Porque quando você entende que essa palavra tem que ter peso na sua vida, se a sua vida ela está alicerçada nesta palavra, eu duvido que vai ter espaço para outra coisa na sua vida. Porque quando eu estou falando, não é as letras, mas é quem está nela. Porque quem está aqui é o próprio Deus. Quando você crê na palavra, você crê no próprio Deus. Tem gente que tem dificuldade de crer na Bíblia, mas tem facilidade de crer no que ouve dos amigos, dos conselhos. Tem gente que ora todo dia, Senhor, me dá uma direção, Deus dá. Mas ela dá mais atenção a um amigo que dá um conselho, uma direção errada, ela segue e quebra a cara. Depois vem pedindo perdão, pedindo direção, pedindo orientação. Porque ela tem facilidade de ouvir palavras que jogam para baixo, que desanimam, palavras que ferem, que machucam. E hoje Deus está falando com você, meu filho, você crê na minha palavra? Você está crendo que eu posso todas as coisas? Que eu posso ir lá no seu negócio, transformar aquilo ali? Que eu posso ir lá na sua vida e fazer uma revolução, na sua família, no seu filho, ir lá naquele problema que você tanto tem se angustiado e fazer acontecer algo que não está acontecendo? Você crê que eu posso fazer? Quando você está fundamentado nessa palavra, que tudo posso naquele que... Então você crê que quem te fortalece? O próprio Deus. Mais ainda, abra sua Bíblia, Mateus capítulo 8, no versículo 5, vamos ler juntos, vou colocar na tela para a gente poder ler juntos. Se você puder ler, eu vou ler aqui também. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe, pode passar por favor, e dizendo, Senhor, o meu criado jaz em casa, o quê? Paralítico, o que mais? Violentamente atormentado. Havia um problema aí. Volta lá, por favor. Havia um problema. Assim como na sua vida, existe um problema, uma situação. Ou o que mais vamos ter na nossa vida são problemas, situações. Todos nós vamos passar situações, passar momentos críticos, momentos difíceis. Dias maus, é inevitável, todos vamos passar. Mas olha só o seguinte versículo, vamos continuar o seguinte versículo. Coloca na tela, por favor. Tem como projetar aí? E Jesus lhe disse, volta um antes, e dizendo, Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico, violentamente atormentado. Versículo 7. E Jesus lhe disse, eu irei e lhe darei o quê? Saúde. Jesus viu aquela situação e se dispôs a ir. E o centurião respondendo disse, Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado... O que ele mostrou aí, esse centurião? Um homem de autoridade, que tomava conta de centenas de pessoas. Abaixo dele, ele tinha autoridade. O que ele mostrou? Primeiro, humildade. Ele mostrou o quê? Humildade. Tem momentos da sua vida que você tem que mostrar humildade para a pessoa certa. Se humilhar para a pessoa certa. Buscar a pessoa certa. Ouvir a pessoa certa. Ele mostrou humildade. Ele reconheceu a autoridade do Senhor. Tem momentos da sua vida que você não tem mostrado
essa humildade diante de Deus quando você faz as coisas do seu jeito. Quando fazemos coisas, tomamos atitude do nosso jeito, porque a gente acha que o nosso jeito é melhor. Ah, mas eu tenho estudo, eu tenho faculdade. Ah, mas eu sei mexer nesse sistema, eu sei fazer tal coisa, eu sou expert, eu tenho um currículo, eu tenho um diploma, eu tenho isso, tenho aquilo. Tem momentos que você tem que se humilhar, pedir ajuda. Mas não é pedir ajuda para os outros. Antes de pedir ajuda para os outros, você ir a quem? A Deus. Você confiar no que vem dEle. Porque certamente Ele não vai te dar conselhos errados. Ele não vai te dar conselhos que vai te levar ao fracasso. E esse homem reconheceu. E Jesus disse, eu vou lá. Se dispôs. Vamos continuar o versículo seguinte, por favor. Versículo 8. E o centurião respondendo disse, não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Versículo 9. Pois também eu sou um homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu criado, fazer isto, e ele o faz. Versículo 10. E maravilhou-se Jesus, ouvindo isso, e disse, aos que seguiam, em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. O que ele pediu ali para Jesus? O que ele pediu para Jesus? Ele pediu um milagre. E ele pediu que o Senhor Jesus desse uma palavra. Ele sabia o poder da palavra. Ele sabia o poder que havia na palavra. Você sabe quando você crê na palavra de uma forma diferente do que muitos acreditam? Você se torna bem-sucedido em tudo na sua vida. Porque quem registrou isso foi o próprio Deus. Quem registrou que você tem que crer nela, e nela você será bem-sucedido, e você vai prosperar. O conselho que ele deu para Josué. Porque existem muitas vozes que falam com você o dia inteiro. E a voz, ela é tão, sabe, ela é tão forte, a palavra ela é tão forte, que Deus criou o mundo através da palavra. Ele disse, haja luz. O que aconteceu? Houve luz. Olha a palavra aí. Olha o poder da palavra. Só que uma palavra também destruiu tudo. O ouvir a palavra errada, o conselho errado, a direção errada. O que Eva fez? Ouviu de quem? Eva ouviu de quem? Adão ouviu de quem? De Eva. Quantos fracassaram? Sansão deu ouvidos a quem? Olha só. Quantas pessoas? Ananias e Safira deu ouvidos, infelizmente, ao desejo, à ganância. Quantas pessoas todos os dias dão atenção, ouvidos ao medo, à ansiedade? E eu não estou falando pessoas que não são cristãs. Eu estou falando de nós, cristãos. Porque hoje, em questão de ansiedade, de medo, de preocupações, está assim, aumentando dia após dia. A cada dia mais as pessoas estão tomando ansiolíticos, a cada dia mais as pessoas estão num psicotrópicos, num barbitúricos, as pessoas estão se enfiando em remédios. Porque quando a pessoa ela não se apega à palavra de Deus, então a palavra do diabo fala. O mal fala, as preocupações falam. É só você ver quantas coisas que ele não se aproximou de você hoje e quantos conselhos você não ouviu hoje que não tem nada a ver e é uma mentira. Quantas preocupações. Dizem que 80% dos nossos pensamentos, eles são mentiras, são conselhos errados e eles são sabotados. Ele vem na nossa mente, não é verdade e muitas vezes acreditamos. A pior coisa não é uma pessoa ouvir a voz do diabo ou do mal. A pior coisa é um cristão, uma pessoa que sabe o poder que é a palavra de Deus e deixar isso aqui tomar conta de si, o contrário, né? Deixar a palavra do mal
tomar conta de si e isso aqui ficar de lado. A palavra de Deus tem que ter peso na sua vida. E quando eu falo isso para você, é porque eu faço trabalhos em empresas, e a gente faz palestras, e a gente vê como está hoje o mundo. A gente faz pesquisa nas empresas e 80% da empresa tem ansiedade. 80%. 80% desde o PAP, desde o presidente até o porteiro, tem depressão. Quando você vai conversar com a pessoa cristã, quando você vai conversar com a pessoa, frequenta uma igreja, conhece da palavra, conhecedor da palavra, mas conhece a Bíblia, histórias, letras, conhece muito mais do que qualquer professor da IBC. E olha que os professores da IBC é top dos top. Conhece mais do que qualquer um. Mas essa palavra, ela não é vivida, não é dada atenção. Eu duvido que um de vocês aqui, que está vivendo uma situação difícil na sua vida, que está passando pelo pior inferno da sua vida, como muitos falam, se você se apegar a esta palavra, você vai ficar desamparado. O que fez a igreja estar onde está, o que fez a igreja ser o que é, foi porque creu na palavra. Porque a palavra, ela não joga você para baixo. Ela não volta vazia. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela funciona. Diga aí, a palavra de Deus, ela é viva. O que mais? O que é vivo? Vivo é quem escreveu, quem direcionou, inspirou, quem deixou registrado, está o quê? Está o quê? Vivo. É eficaz. Por que é eficaz? Porque funciona. Tem fundamento. Tudo que está escrito funciona. Se você, a partir de hoje, falar assim, eu não dou mais atenção a estas vozes, eu não dou mais atenção à voz do medo, voz da dúvida, conselhos errados, direcionamentos errados, preocupações, eu não dou mais atenção àquilo que me põe para baixo, que me desanima, a partir de hoje, eu me fundamento, eu coloco a minha vida naquilo que está escrito, naquilo que está escrito, registrado. Você pode ter certeza que você tem sucesso na vida. Você tem prosperidade. Você pode estar vivendo fases na sua vida, mas logo, logo, isso aí vai passar. Quem crê que muitas coisas vão acontecer esse ano ainda na sua vida? Quem crê, levanta as mãos assim, diga, eu creio. Mas depende do seu apego, do peso que essa palavra tem para você. O peso que a palavra tem para você é o que vai determinar o seu futuro. É o determinar se você vai ser feliz, se você vai ter tempo com a tua esposa, se você vai ter tempo com seus filhos. Porque tem muitos que deixaram a família de lado e está lá num estresse enorme. Porque o mal disse para ele, tem que trabalhar, tem que trabalhar, tem que trabalhar. Se não trabalhar, não tem comida em casa. Se não trabalhar, tem que ganhar dinheiro, tem que ganhar o primeiro milhão, tem que ganhar isso, tem que ganhar aquilo. E a pessoa está deixando a família de lado. A pessoa está esquecendo do relacionamento. A pessoa está esquecendo da família. Não tem tempo para passear com o filho, não tem tempo para passear com o marido, com a esposa, não tem saúde, não tem paz, mas está lá todo o tempo apegado a uma voz que diz, você tem que prosperar, você tem que prosperar, todos vão prosperar, mas quando eu estou apegado à palavra, então eu tenho tempo para ir na casa do meu Senhor, porque está escrito o quê? Buscai primeiro o reino de quem? Não, mas eu tenho que comprar meu sítio. Aí compro o sítio, acabou, nunca mais vem na igreja. Domingo esquece. Domingo tem que cuidar do meu sítio, dos meus bois, das minhas vacas, das galinhas. Acabou. Não que você não tem que ter, Deus vai te prosperar e você vai ter muito em nome de Jesus. Quando você está fundamentado a sua fé, a sua vida na palavra, você confia. Todos os dias, pessoal, somos bombardeados com muitos e muitos conselhos diabólicos, malignos, porque todo dia é uma luta. Repete aí, por favor, todo dia é uma luta na minha mente entre Deus e quem? Fala, não tem medo não. O inimigo. Tá bom, pronto. Todo dia é uma luta.
Pergunta para o pastor Hamilton, quando veio para cá a igreja, quantas vozes não falou, não vá? Quantos conselhos, quantas orientações veio aqui, ó, não vai não, para quê? Fica quieto aí. Às vezes Deus está te querendo colocar coisas maiores, mas o medo não deixa. Às vezes você quer arriscar, você quer colocar, sabe, o seu projeto, sair do papel. Às vezes você quer colocar em prática aquilo que Deus colocou dentro de você. Mas o medo está aí falando com você, não vai dar certo. Você quer ir para as redes sociais, mas a voz está dizendo, mas o que vão achar de você? Vão zombar de você? Às vezes você quer expandir, crescer, ou até mesmo você quer fechar mesmo. Eu quero fechar isso aqui, eu quero para outra coisa. Mas tem um conselho, uma voz que não é de Deus. Está te colocando para baixo. Deus está dizendo para você, crê em mim, confia em mim. Aquele homem, ele só pediu uma palavra. Ele só queria uma palavra, porque ele sabia que uma palavra era o quê? Suficiente. Você tem aí nas suas mãos, quem tem a Bíblia? Levanta a sua Bíblia aí. Levanta aí. Você tem uma palavra? Você tem uma palavra só? Uma só? Diversas palavras que te levanta, que te fortalece, que te abençoa. Porque olha só como termina o versículo. Coloca aí o versículo, por favor. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Versículo 12. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Olha isso aqui. Então disse Jesus ao centurião. O que ele disse? Vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora, o seu criado, glória a Deus. Deus está dizendo para você, você crê em mim? Você acredita que eu posso todas as coisas? Deus está dizendo para alguém aqui, você precisa crer mais em mim. Você precisa acreditar mais em mim. Eu não quero que você só conheça da Bíblia, conheça da minha história. Eu preciso que você creia na minha palavra, no meu conselho. Ele tem um conselho certo, ele tem a direção certa, ele levanta, ele fortalece, ele abençoa. Deus está falando para alguém aqui que está sendo bombardeado o tempo todo com vozes, com pensamentos, com conselhos errados, que não vêm de Deus. Você está passando por uma fase na sua vida, uma fase talvez de doença, uma fase crítica, uma situação desafiadora, e Deus está dizendo, eu sou contigo. Deus está dizendo, eu estou do seu lado, eu vou na sua frente, eu sou o Senhor das batalhas, vencedor, eu sou vencedor, eu não sou perdedor. Quem está com você? Quando você crê nisso, você está apegado, não à palavra de alguém que disse que vai funcionar, é alguém que já provou que funciona. E é o que nós vamos colocar em prática a partir de hoje, com muito mais fé, com muito mais força. Amanhã na sua empresa, quando você abrir, você não vai abrir como você tenha todos os dias feito. Levantado aquela porta, sabe, desanimado, mais um dia. Não é mais um dia não, amanhã é o dia. Amanhã é um dia diferente. Deus está dizendo para você, está te incomodando. Deus está falando para você, me põe aqui na sua empresa de sócio. Eu sou teu sócio. Faz sociedade com Deus, que você não tem fracasso, você não tem derrota. O teu sócio tem que estar lá na sua empresa também. Deus não pode estar só na igreja não, só dentro de casa não. Deus quer estar lá na sua empresa, Deus quer estar te levantando todos os dias, no momento de dor, de tristeza. A preocupação é, você não pode ser conhecedor da Bíblia somente, mas você tem que crer nela, como você nunca antes acreditou até aqui. E se você talvez nem cristão seja, não tem problema. Eu preciso que você só creia nela, na palavra, já é o começo. Que você fundamente a sua vida na palavra. E quando eu falo na palavra, pastor, então eu vou ficar lendo? Não, não é só ler não. É você acreditar que quem prometeu para você foi o próprio Deus. Não dê mais atenção ao que você tem dado atenção, às vozes que você vem dando atenção às vozes, aos conselhos. Muitos estão aqui passando por uma fase em que você está recebendo coisas na sua mente que você diz, realmente, eu não gostaria
de ter isso aqui na minha mente, me sabotando, me jogando para baixo, me desanimando, me enfraquecendo, me parando. Quantos pegam o celular todo dia para gravar um vídeo para colocar na rede social? Mas não coloca por quê? Porque vem uma voz e diz, não faça. Quantos que querem investir, querem fazer algo, querem tomar uma atitude, não faz porque tem uma voz que diz, não faça. Mas todo o culto, todo o encontro até aqui foi algo pensado. Você viu a canção o louvor que você cantou no início? Já foi pensado. Ele é caminho no deserto. Você viu o segundo louvor? Ele é escudo, não há ferrolhos. Você consegue entender quem é o Deus que prometeu para a tua vida? Você consegue entender quem é o Deus que prometeu prosperidade para a tua vida, mas tem um pensamento de escassez dado pelos seus pais, pelos seus avós, que diz para você, meu filho, dinheiro é perdição. E você cresceu com aquela voz dizendo que dinheiro é perdição, e você acredita que dinheiro é perdição. E hoje você não consegue prosperar, não consegue alavancar, não consegue crescer, porque tem uma voz que diz para você desde pequeno, que diz para você que você não vai conseguir, que você não é nada, que você está velho. Está velho. Você está velho para recomeçar. Com Deus não tem essa não. Com Deus não tem essa não. Tem vida aí? Tem vida. E até se estivesse morto, ele ia dizer, Lázaro, com a palavra. Jesus chamou Lázaro com o quê? Com a palavra. E hoje Deus está dizendo para alguém aqui, que está sendo bombardeado de muitos pensamentos. Você chegou aqui, empresário ou empreendedor, e você está cheio de preocupações. Cheio de preocupações. Você veio aqui hoje, você está precisando de direcionamento. Você acha que o problema é isso, é aquilo outro. E aí você investe nisso, você investe naquilo. Você diz, meu Deus, eu não vejo solução, não vejo saída. Eu não vejo um norte. Ele é o norte. Ele é a saída. Ele é a direção. Ele guia. Ele fortalece. Eu estou falando aqui do Deus que eu acredito. Porque em muitos momentos Ele mostrou para mim que Ele é Deus. Até quando a porta se fechou. Até quando a porta se fecha. Até quando as coisas não acontecem. Ele mostra que Ele é Deus. Porque até nisso Ele mostra que Ele esteve comigo. Essa folha que está na sua mão, ela representa a sua cabeça, sua mente, ou o seu coração, mas em especial a sua mente. E você vai transferir nesses, poucos minutos, nesses 3 minutos, você vai transferir para a folha tudo aquilo que você anda pensando, que você sabe que não provém de Deus, te joga para baixo, te desanima, não é bom, não está fazendo um bem para a tua vida. Aquilo que você diz, eu não posso mais acreditar nestas palavras. Sobre o teu negócio, sobre a tua empresa, sobre você. Preciso acreditar mais, preciso confiar mais, preciso me apegar mais a Deus, preciso colocar Deus como primeiro da minha vida. Eu preciso confiar que Ele é o meu Deus, eu preciso ter mais fé nele, confiar mais, parar de só querer saber do que está escrito, mas viver o que está escrito, acreditar no que está escrito. Então, já pega uma caneta aí, enquanto você vai ouvindo esse louvor que fala exatamente sobre a palavra, vai escrevendo aí, nessa folha, vai escrevendo aí os pensamentos que te sabotam, os pensamentos que te jogam para baixo, os pensamentos que trazem preocupação. Coloca as preocupações, preocupação do que você vai fazer, pagamento, dinheiro. Talvez você ouviu aqui sobre fluxo de você guardar dinheiro, ter dinheiro ali para você investir, ou para você comprar, ou para você ter paz nos seus negócios. Talvez você pensou, meu Deus, eu estou vendendo hoje para pagar as despesas de amanhã. Estou numa situação difícil. Coloca aí preocupações do amanhã, vozes de desânimo. Coloca aí também orgulho. Às vezes você é uma pessoa que tem carregado orgulho. Por isso que muitas vezes é difícil para você estar num ambiente como esse, buscando direção, porque sempre você segue a sua direção. E Deus está hoje falando com você, filho,
Eu sou suficiente na sua vida. Eu sou suficiente. Vai colocando aí nessa folha. Vai colocando aí as suas preocupações, seus medos. Fica à vontade. Se você não tem folha, quem não tem folha aqui? Não tem? Não tem? Quem não tem caneta? Não tem? Então, se você que está do lado puder ceder a sua caneta assim quando você escrever, todos os pensamentos que você sabe que são os principais que te param. Fica à vontade. Vou deixar você à vontade somente escrevendo. Não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele crêem. Assim que você escrever, fique de pé. Ah, o meu é uma carta. O meu é uma carta. Ih, eu tenho tantos pensamentos. Não tem problema. Depois, no seu pensamento, você pode completar todos os outros pensamentos. Não precisa escrever tudo aí na folha, tá? Tem gente que vai escrever tudo, vai até amanhã. Escreve aí na folha e já fica de pé, por favor. Se você já escreveu, puder ceder a caneta para outra pessoa. Vamos lá. Alguém mais? Está sem caneta? Quem ainda continua sem caneta aqui na frente? Ali no meio? Aqui? Rapidamente, por favor. Ó, quem está sem caneta, o rapaz de vermelho. Aquilo que parecia não ter saída, Já vai ficando de pé. aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Tem uma voz que diz para você, não vai não, você não vai conseguir, você vai ficar sem dinheiro, as coisas não vão acontecer. Mas a voz de Deus diz, vai, você vai conseguir. Mesmo sem dinheiro, mesmo sem apoio, mesmo sem segurança. Quem vive pela palavra, não vive por vista, mas pela fé. Glória a Deus. Segura essa folha nas suas mãos aí. Isso. Coloque essa folha o mais perto do seu coração. Porque se tem uma coisa que tem que habitar em você, é a palavra de quem? E não estas coisas que você escreveu nessa folha. Eu vejo pessoas aí chorando, pessoas que estão abraçadas com seu esposo, sua esposa, porque sabe o quanto isso tem abalado vocês. Depois que você pegar essa folha, você vai fazer uma oração. E você vai dizer, Senhor, a partir de hoje, eu não aceito mais esses pensamentos. Ele não me para mais. Você vai falar, pensamento, você não me para mais. Você vai falar, se você sabe que é a voz maligna, o diabo, eu não aceito. Satanás, eu te rejeito. Eu não te aceito na minha vida, falando estas coisas, me colocando para baixo. Pois a partir de hoje, Deus, Ele traz um novo tempo na sua vida. Amém? Fecha os teus olhos, coloque perto do seu coração e faz a sua oração. E agora, você e Deus, fica à vontade, faça a sua oração e fale, eu não aceito mais esses pensamentos dominando a minha mente. Eu não aceito isso me colocando para baixo, me desanimando, me fazendo infeliz, isso me parando, roubando a minha energia, me trazendo ansiedade, depressão, medo, vazio, angústia, me trazendo uma sensação de que não adianta, eu estou lutando em vão, Deus não é comigo, até o pensamento de que Deus não é comigo. Diga a partir de hoje, esses pensamentos, eu não dou mais atenção.
Pega essa folha aí, num ato de fé, rasga essa folha aí, mas com tanta fé, sabe? Com tanta certeza, rasga essa folha aí. E quando você for vir aqui, você vai colocar aqui no altar, aqui nesse local, porque você vai colocar em Deus as suas preocupações. Você vai colocar em Deus as suas preocupações. Quem aqui você diz, eu tenho certeza que eu estou saindo daqui hoje para acreditar mais na palavra de Deus? Quantos aqui? Deixa eu ver. A partir de hoje você vai viver mais essa palavra? Muito mais essa palavra? Quando você chegar aqui, você vai colocar aqui, tá? E se você diz assim, eu preciso, muito mais do que colocar aqui, ó, muito mais do que colocar aqui, os seus pensamentos. Eu preciso aceitar, a gente não pode perder a oportunidade nunca. Eu preciso aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador, coisa que eu nunca fiz na minha vida. Você que quer aceitar Jesus como Senhor da sua vida. No momento que você vir aqui, se você que quer, eu vou estar aqui, ó. Você vem aqui, que eu quero te abençoar. Abençoar com uma palavra. Você que quer hoje o Senhor Jesus na sua vida. Você que quer aceitar Ele. Você que quer dizer sim para Jesus. Porque a melhor oportunidade sempre é essa que nós estamos vivendo aqui. Para você aceitar Ele como o Senhor da sua vida. Amém? Ouvindo esse louvor, confiando nessa palavra, acreditando que não há ferrolho, não há nada, que se feche diante da palavra de Deus. Coloque aqui as suas preocupações, coloque aqui os seus medos, coloque aqui no altar, entregue aqui e diga, Senhor, eu não quero mais viver pensando, agindo, ou até carregando essas coisas que vêm na minha mente. Pode vir, joga aqui, vamos lá. Pega essa folha, pode colocar aqui, ó. Põe aqui no cantinho, coloca aqui nos cantos do altar. Depois nós vamos recolher. Nem portas que se fechem diante da tua voz, não há doença, nem culpa que fiquem. Hoje você deixa as preocupações. Isso aí. E a tempestade, o medo, você deixa o medo, a incapacidade, você deixa tudo aqui. Na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Não há ferrolhos, nem portas, glória a Deus, que se fechem diante da tua voz. Fecha os teus olhos, por favor. Não há doença, Canta esse louvor de todo o seu coração, nem culpa, com toda a certeza que a partir de hoje você vai crer mais na palavra. que fiquem de pé diante de nós. Pois tua palavra A tempestade se acalma, na voz daquele que tudo criou. Coloque Pois os seus sua pensamentos em Deus, dizendo, Senhor, hoje eu creio mais na tua palavra. Eu acredito mais na tua palavra. Eu creio mais na tua palavra. para os que nele creem. Eu vou pedir ao pastor Hamilton para realizar essa oração aqui por toda a igreja, pastor. Porque eu tenho certeza que a partir de hoje, a glória, a graça, o poder dele está com você. Empresário, empreendedor, você que está enfrentando desafios na sua vida. E você precisava ouvir isso. Porque o maior segredo de todos é quando você ouve a voz de Deus. Fecha os teus olhos.